Boa noite a todos e todas. Agora 20 horas e 5 minutos, desculpa o atraso, estava ajustando algumas coisas técnicas aqui. A live de hoje, então, aqui no canal Quem Tem Medo da História do Facebook, dia 29/11/2020, tem como título a Vivência Plural no Espaço Escolar. A gente vai estar tratando de temas como afetividade, a importância da construção da afetividade no espaço escolar, para construir essa aceitação do diverso, dessa relação, da interação com o diverso, e muitas vezes está conseguindo criar construções a ponto das pessoas estarem aprendendo com o diverso, que é uma coisa mais ampla ainda. Estão aqui comigo o professor Jonas Lua Diogo, a professora Natália Mota, né, que já estiveram comigo acho que 2 meses atrás. Naquela ocasião a gente discutiu afetividade e educação. E hoje a gente está criando uma relação, uma segunda de uma série que a gente pretende, está pensando em organizar, e a gente vai tentar ligar essa questão da afetividade no espaço escolar que a gente desenvolveu na outra live, né? O Jonas falando mais na questão dos anos finais, né, que ele traz essa questão dos anos finais, afetividade nos anos finais, e a Natália falando mais da questão da educação infantil e anos iniciais, né? Mas a gente confluindo nos diálogos aí, porque na verdade é a educação básica, né? Tem como tema também a construção pedagógica da aceitação do diverso, também tem essa intervenção, né, esses objetivos que se traça, você pode estar traçando como orientação educacional, ou com um grupo dos professores, ou projetos, né, a questão das construções pedagógicas para essa aceitação do diverso, né. Essa agressividade também expressa por comportamentos, ações e empoderamentos, né. Isso vai acabar levando a gente a pensar mais para o final também na nossa live aqui, na questão dos empoderamentos, novos grupos que surgem, tipo em Porto Alegre, por exemplo. Hoje nós temos a maior bancada negra da história de vereadores eleitos em Porto Alegre esse ano, em Nova Santa Rita, só para citar um exemplo também, 3 mulheres na Câmara Municipal de Nova Santa Rita, tudo esse resultado também de processos educativos, a escola faz parte disso. Então essa live está encaixada dentro dessa sequência de lives dessa semana que eu falei para vocês, da questão da eleição, né, das eleições, de pensar o processo eleitoral, de pensar a política partidária, né. Então, na segunda entrevistei eu e a professora Adelaide, o prefeito eleito de Nova Santa Rita, o Rodrigo Batistella, e aí a gente tem ali um projeto que deu certo, tanto eleitoralmente como na questão do desenvolvimento da cidade. Aí depois Sofia Cavedon, eu e o professor Ricardo entrevistamos a deputada estadual Sofia Cavedon, também conversando sobre a política de Porto Alegre, sobre questões da educação, né? Tudo vai acabar confluindo educação e política. E ontem a professora Carmen Craide esteve comigo e a professora Jaqueline Moll também. Foi um prazer, né, uma honra ter essas 2 grandes educadoras. E hoje o professor Jonas Luan e a professora Natália Mota, que estão me ajudando a construir essas ideias de pensar o espaço escolar. A cultura da boa prática política, então a gente vai discutindo como tema, e depois a gente pensou em falar sobre escola sem partido. Não sei se a professora Natália Mota me avisou que tem que sair um pouquinho antes, talvez eu e o Jonas estendamos um pouco mais, aí estaremos estendendo um pouco mais a live, ou se a professora Natália tem que sair. Então, eu vou passar a palavra para vocês fazerem uma introdução sobre o tema. Faça uma introdução do tema, do nosso tema de hoje, do nosso título, a vivência plural no espaço escolar. Vamos começar pela professora Natália, por gentileza. Professora Natália, pode se apresentar melhor, tá bom? Fique à vontade, então, professora Natália. Então, boa noite, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, né? É muito bom sempre vir aqui na página discutir, né? E vamos falar de educação, sempre temos sobre o que falar sobre educação, né? Então, iniciando, né, dentro desse nosso tema, esses dias eu estava lendo na revista Nova Escola, revista digital, uma fala sobre a professora da USP, Carla Cristina Garcia, que falava sobre a questão do feminismo na escola, né, ainda pensando na questão do afetivo e do diverso, né, que hoje a gente emerge num feminismo cheio de empoderamentos, cheio de palavras, né, cheio das hashtags, e a gente precisa agora que nós começamos a falar do feminismo, começamos a falar da violência de gênero, e que ela acontece desde a escola e desde o ser humano infantil lá, né, na escola infantil, o gênero, a violência de gênero acontece, que nós começamos a discutir isso, então nós temos
começar a tornar isso como ação. E como que a gente torna isso como ação dentro da escola, né? Quando a gente vai dar aula de matemática, por que a gente fala tanto de Pitágoras, né, e de outros tantos teóricos, e nós temos aí várias outras teóricas matemáticas gregas, né? Acho que nós temos, acho que é Hipátia, eu não me lembro exatamente o nome, mas eu li em certo momento em um livro, né, sobre essa teórica matemática que foi um grande nome dentro da matemática que ao longo da minha jornada escolar eu nunca ouvi falar sobre ela. Eu fui ouvir falar nas minhas pesquisas, eu fui ler, né, nas minhas pesquisas pós a minha formação como professora, né? Então, a necessidade de hoje a gente partir para a ação de integrar esse diverso. E como nos falta isso como professores que somos formadores de cidadãos, né? Como nos falta amparo técnico, embasamento técnico para discutir sobre isso. Né? Nossa formação ela ainda é muito direta, ela é muito tecnicista, ela é muito focada, né, para a língua portuguesa, letramento, quando muito, né, que nós aqui, só nós brasileiros, acho que trabalhamos com o conceito de letramento e alfabetização separados, né, e matemática, lógica, né, e nos falta essa questão humana de vamos discutir, vamos integrar e vamos tornar a ação aquilo que a gente coloca como hashtag, como nota de repúdio, né, vamos fazer da nossa teoria a nossa prática, né, então acho que de início seria isso, né, a questão da gente abrir essa discussão para partir para a ação de integrar o diverso. Obrigado, Natália, pela essa primeira exposição. Tu acabou pontuando no final, tu traz essa questão importante até para a gente pensar numa outra live também, já, né? Integrar o diverso, um currículo, né, muito tecnicista e pouco ligado às questões humanas. Ontem a professora Carmen Kreit falava também de direitos humanos, que é uma coisa que o Jonas trabalha bastante. E esses dias eu estava pensando na questão da democracia. Por que não tem algum dentro do currículo uma abertura para a democracia também? Ou para esse integrar o diverso, o currículo tem que ser repensado, né? Professor Jonas, pode fazer a tua introdução, por gentileza? Boa noite, Jefferson, Natália. Novamente, obrigado pelo convite de estar aqui participando desse tema tão rico, tão necessário. Boa noite aos colegas que assistem também. E falar então sobre diversidade, pluralidade na escola, com uma ênfase especial na escola pública, que é o nosso chão, né? Que é o nosso campo de atuação. Então, eu enxergo a escola pública mantida pelo Estado brasileiro, mantida por estados, por municípios, ela deve agir dentro da mesma impessoalidade com a qual o Estado deve tratar todas as pessoas, ou seja, a escola pública ela não pode favorecer e nem prejudicar um determinado grupo de pessoas, né? Porque, afinal de contas, ela tem um caráter universal, ou deveria, pelo menos, ter um caráter universal, né? Nós lutamos diariamente para que isso aconteça. É diferente de uma escola particular, confessional, onde os pais matriculam os filhos sabendo que aquela escola tem uma filosofia, tem uma forma de atuar, tem uma forma de ensinar, e os filhos estando ali, eles vão ter determinados ensinamentos, vão ter determinadas práticas que estão de acordo com aquilo que eles acreditam e outras não. A escola pública não, a escola pública ela é diferente. Ela deve atender a todas as diversidades, a todas as multiplicidades culturais, religiosas que estão espalhadas por aí. E não se pode falar em escola pública sem falar em democracia, e esse é um termo que tem que ser um pouquinho mais explicado, né? Porque, diferente do que pensa o senso comum, democracia não é o governo da maioria, não é a imposição da vontade da maioria, mas assim o governo da representatividade, né? Isso quer dizer o quê? Que embora eu não seja, o meu grupo não seja a maioria da população, eu vou ter na tomada das decisões pessoas que me representam.
Não importa se é uma num universo de 100. Não importa se são 10 congressistas num universo de 500. Né? As minhas vontades, as minhas concepções, elas vão estar sendo representadas ali. E, diferentemente do que se falou aí alguns anos atrás, as minorias elas não devem se curvar e nem se adaptar às maiorias. Né? As minorias elas devem estar ali, devem permanecer, devem colocar também as suas vontades, e essas vontades elas devem ser respeitadas dentro dessa grande diversidade que existe entre os nossos alunos da escola pública. Jonas, obrigado, Jonas. As minorias elas não devem se curvar e nem se adaptar às maiorias. Né? As minorias elas devem estar ali, devem permanecer, Só um momentinho. devem colocar também as suas vontades, e essas vontades elas devem ser. Desculpa, tive um probleminha aqui técnico, acabou entrando um. Acho interessante que o professor Jonas, ele toca numa coisa interessante, ele fala, nós estamos falando a partir da escola pública, esse é o nosso universo aqui, nós três, na verdade, é o nosso lugar de fala, né? Mesmo que a gente esteja falando talvez de um ou de outro nível, de uma outra modalidade, a gente está falando da educação pública, né? Isso é importante a gente. E outra coisa, a questão da que a escola deve ser universal, o espaço da escola, e a universalização da educação, ela começa a acontecer na década de 90, né? Então, como é importante a gente pensar o tempo que uma legislação, o tempo que uma cultura pedagógica, né, ela demora para estar fazendo efeito. Então, a gente tem que pensar o tempo da cultura escolar, o tempo político, que às vezes o tempo político e as questões políticas interferem nas construções, e as coisas não são mais... os temas em educação já não são mais temas de governo, não são temas de Estado e acabam se tornando temas de governo. Então existe o tempo político que interfere nas questões, e a Constituição de 1988 também ela é muito forte na questão da universalização. Então a gente tem mais alunos e a diversidade dentro da escola desde a década de 90, então isso é uma coisa que a gente tem agora a gente começa a pensar, a gente vê os resultados na sociedade, né? Com a política de cotas também, tudo isso é um conjunto, é uma integralidade, né? Passar para a segunda pergunta, como se constrói uma cultura da afetividade, né, que é o tema foi da live passada, para a gente poder linkar isso, ou se estimula um ambiente adequado, ou se motiva os educandos a aceitarem o diverso, e por vezes passar a aprender com o outro e com a outra. Professora Natália. Microfone? Pode ficar à vontade, a segunda questão. Sim. Então, como ensinar, né, como construir nas crianças, nos alunos dos anos iniciais, anos finais, esta vivência de aceitação do novo, do diferente. E eu acredito que estudei especialmente por meio do exemplo, né? Porque, por mais clichê que seja, ninguém nasce odiando, ninguém nasce preconceituoso, né? Nós nascemos com uma folha em branco e as nossas vivências, aquilo que nós enxergamos nos adultos, muitas vezes, os nossos pais e professores, é o que vai determinar o que nós consideramos como sendo normal, né? E aí com todas as aspas possíveis, ou aquilo que foge da normalidade. E é bastante comum que nós, adultos, ainda, muitas vezes, continuemos replicando os nossos preconceitos, muitas vezes de maneira totalmente não intencional.
né? É uma palavra que tu coloca, é uma frase fora de contexto, é um olhar diferente que tu dá, e muitas vezes tu não percebe que tu está sendo desagradável, que tu não está agindo de uma maneira ética, correta, mas a pessoa que se sente alvo daquele preconceito, ela nota na hora, né? É aquilo que nós falamos sobre o lugar de fala, né? Se insiste muito, vamos deixar que os negros falem o que é racismo. Vamos deixar que os homossexuais falem o que é homofobia, né? Nós que não estamos do outro lado, não temos essa capacidade crítica de julgar o que ofende o outro, né? Quem somos nós para determinar o que ofende e o que machuca emocionalmente a outra pessoa? Isso é bastante complicado. Então, no ambiente escolar, eu acredito que a aceitação ela parte primeiramente dos adultos, e no momento que o adulto aceita o diferente, aceita o especial, a criança ela vai seguir aquilo, e para ela não vai ser uma aceitação, porque ela não encontrou nenhuma diferença daquilo, né? É algo natural, nós precisamos aceitar aquilo que nós não estamos acostumados como sendo a normalidade. E eu não gosto dessa palavra normal, né? Eu prefiro utilizar a palavra comum, porque o normal é relativo para cada um. Então, a partir de atos concretos, atitudes dos adultos, eu acredito, que seja possível inserir esse assunto aí de uma maneira mais natural para as crianças em idade escolar. Natália. Tive um probleminha aqui de internet, mas já retornei. Primeiro, eu gostaria de comentar que o professor Jonas falou, né, a questão da escola pública, e o quanto é importante a gente sempre defender a escola pública. Né? A escola pública, assim como a gente hoje vive tempos em que a gente defende o SUS, né, que a gente se deu por conta da importância do SUS, eu acho que eu já falei isso em nos outros 2 encontros que nós já tivemos aqui, mas essa é uma bandeira muito forte, que a gente tem que carregar ela sempre assim, e muito agarrada nessa bandeira, a escola pública. A gente precisa manter a escola pública, a gente precisa instrumentar a escola pública, o professor da escola pública, que essa é a força motriz da sociedade, é a escola pública, é da escola pública, é da universidade pública que sai a pesquisa e que sai a cura, né? E respondendo a tua pergunta, né, a questão ali de como construir, né, essa afetividade, né, dentro do diverso, eu escuto, leio muito, né, no Facebook uma fala, uma frase assim, né, no meu tempo não era assim, né, no meu tempo foi de outra forma, e no meu tempo não era bullying, no meu tempo não era isso, e estão todos aqui. Estamos todos aqui, uma sociedade doente, né, que vive um negacionismo científico, uma sociedade doente que coloca no poder uma extrema-direita extremamente excludente, né? Então, estava errado, né? Não era legal aquele bullying, não era legal falar daquela forma, e a gente tem que tocar mais nisso, né? É difícil falar do racismo, é difícil falar do feminismo, é difícil falar da LGBTQI mais fobia, principalmente dentro da escola, e que a gente tem que ter administrar isso com muito cuidado, como que você vai falar, porque você não fala de um jeito para uma criança pequena, né, uma criança de educação infantil, e de uma outra forma você fala ali para um pré-adolescente, né, mas é difícil, é delicado falar disso, né. Esse ano, como foi um ano de pandemia, em que a gente teve muito dentro da internet, então surgiu muito aquela questão na Semana Farroupilha ali, de falar da história da Semana Farroupilha, né, dos lanceiros negros, né, que a história da Revolução Farroupilha não foi romântica, isso a gente já sabia, né, alguns livros de história já falavam, já tinha né, mas não tinha tanta essa força, né, então a gente tem que, para construir isso, resgatar este legado de pandemia,
que é outra coisa que eu insisto muito, a pandemia para a educação, o Covid, para a educação ele tem que gerar um legado, né? A gente aprendeu com isso, a gente tem que aprender alguma coisa com isso, né? Não só os nossos alunos, não só as famílias, mas nós, professores, educadores, corpo técnico da educação tem que gerar um legado em cima disso, né? A pandemia nos trouxe esses olhares, né, de o quanto a nossa educação está voltada, de repente, por uma questão muito técnica, nós não estamos discutindo o humano, e talvez essa falta de discutir este humano, que vem de muito tempo, nos trouxe para essa situação em que nós estamos hoje, como eu já disse, né? Também a questão de nos colocarmos, de construirmos mais uma empatia dentro de uma sala de aula, a empatia dentro da escola, né? O saber se colocar no espaço do outro, talvez em alguns momentos ele é mais importante do que você saber fazer uma conta de divisão, por exemplo, né? Você precisa primeiro saber viver na sociedade para depois agir na sociedade, né? Então, antes da gente construir grandes arquitetos, médicos, nós temos que construir pessoas, e está faltando a gente construir pessoas, né? A violência está aí muito forte e de uma maneira muito explícita. As pessoas não têm medo, não se sentem mais na necessidade de se esconder, né, para cometer a violência, tamanha a banalidade que estamos vivendo do mal, né, tamanha a banalidade do mal, né, e aí Hannah Arendt sabe muito falar sobre isso, né, estamos banalizando muito mal e isso nos falta construir essa questão afetiva, né, a escola é o berço da sociedade, então a gente tem que trazer isso para a escola, a gente tem que trazer essa empatia para dentro da escola, a gente tem que buscar formas de se colocar no lugar do outro. Como? Aí a gente tem várias possibilidades, né? Cada educador aí vai trazer o seu case, vai ter uma forma de dizer como fazer isso, mas é uma questão assim, temos que discutir isso, temos que construir isso. Temos que construir novas teorias de alfabetização, temos que construir novas, não só teorias, né, metodologias de alfabetização, metodologias de tecnologia, né, de inclusão digital, sim, mas também temos que construir novas metodologias da construção do ser humano, cidadão, modificador da sua realidade na sociedade para o bem. A Natália traz uma coisa que a gente tinha, no outro encontro também já tinha surgido, né? Parece também que a gente vive uma espécie de crise geracional, talvez a gente nunca tenha saído, a gente nunca tenha tido um diálogo de gerações no Brasil. A ideia de realmente estar aberto para aprender com o mais velho, que isso é muito da cultura guarani, né? O Guarani, ele aprende muito da educação guarani. O Guarani, ele aprende muito com a fala do mais velho, mas eles sentam em rodas durante as manhãs e os mais velhos contam histórias. E isso abre oportunidade para o mais novo estar aprendendo da cultura. E, por outro lado, o mais velho também está aprendendo com o mais novo. Acho que existe uma crise geracional. Acho que não é uma crise, porque eu acho que a gente não alcançou ainda um patamar no Brasil de entendimento mais experientes, mas sim uma construção coletiva, circular, né, entre o mais novo e o mais velho, entre as gerações mais antigas e mais recentes. Só para dar boa noite aqui, a professora, tem um pessoal que nos deu boa noite, que eu acho interessante, a Viviane Hatz, boa noite, colegas, a Camila Grelt, boa noite, sempre bom compartilhar e ouvir vocês, a professora Sônia Maria Teixeira da boa noite, a Aline Machado da boa noite, a minha mãe, eu e o Valdir Tanger, meu pai, estamos assistindo aí na Jara, está aqui conosco também na Jara Faio, lá de Nova Santa Rita, e a Camila traz aqui, parabéns pessoal, muito importante fomentar esses diálogos, não podemos ficar na inércia, educação é movimento, vai interessantíssimo esse comentário da Camila, esse movimento geracional, esse movimento da pluralidade, esse movimento do universo estar dentro da escola e a gente tem que conviver com ele. Isso é um movimento da educação, um movimento da sociedade que reflete a educação, e o que a sociedade vai também estar podendo dar para a escola vai estar podendo dar para
sociedade também se movimentar, contribuição. Elisângela da Silva também nos dá boa noite. A dona Sônia, aqui só vai passar para a terceira, Sônia Maria Teixeira, a professora Sônia, a dona Sônia está sempre junto com a gente. Essa semana acho que ela entrou em quase todas as lives. Temática interessante no momento importante da nossa história, quando tantas questões novas permeiam o cotidiano escolar. Ontem a gente estava conversando sobre a encruzilhada da história, a professora Jaqueline Moll e a professora Carmen Craide, que é uma encruzilhada da história. E essas eleições marcam também essa encruzilhada. A saída do Trump lá dos Estados Unidos, de certa forma, abala um projeto neofascista, um projeto impositivo. Né? Isso reflete no mundo. Né? Isso está refletindo no mundo. Depois vocês podem estar falando mais sobre isso, tranquilo. E aqui, na opinião de vocês, quais os comportamentos e posicionamentos expressos por crianças e adolescentes que geram maior agressividade por parte dos colegas e das colegas? No caso, a não aceitação do diverso, né? Da opinião contrária, do expressar-se, dos empoderamentos também. Professor Jonas. Pois, vamos lá. Eu destaquei algumas partes na questão física, da aparência, e também na questão de posicionamentos, né? Como eu destaquei antes, eu acredito que a criança ela nasce livre, ela não nasce com preconceitos, mas ela aprende a ser preconceituosa e intolerante com nós adultos. E é uma situação que eu considero até mais grave, porque a criança não tem filtro, né? Ela diz na cara aquilo que ela pensa sem medo, sem situação para ser ofensiva. Então, o que eu percebo aí nesses quase 9 anos de sala de aula que gera maiores problemas, que gera maiores desafios em sala de aula? Eu fiz uma pequena lista aqui. Primeira parte, eu coloquei a questão da aparência física, os padrões de beleza, né? Crianças que sofrem enormemente, sofrem bullying e uma série de outros problemas por não estarem inseridas naquele padrão considerado ideal. E essa prática, infelizmente, ela ainda é fomentada no dia de hoje. Eu sei que muitos vão discordar de mim, mas em todos os lugares, em todas as escolas que eu passo, eu deixo isso bastante claro. Eu considero que seja inadmissível que existam até hoje concursos de beleza. O termo correto não é esse, mas para vocês entenderem o que eu estou me referindo, não deveria existir nenhuma idade, muito menos para crianças, né? É uma coisa que está totalmente fora de contexto, porque nós passamos anos inteiros dizendo que o que importa é o caráter, o que a pessoa é, e não o que ela aparenta ser, para promover um concurso onde tu dá um prêmio para o mais bonito. É uma contradição grande, né? Tu não está valorizando ali uma habilidade de estudo, tu não está valorizando uma habilidade esportiva, não, tu está valorizando uma casca, uma superficialidade, e é algo que pode promover um dano de autoestima irreparável em todos os colegas, né? Segundo ponto, questões de deficiência, seja ela física ou intelectual, é uma outra questão de bastante difícil de aceitação entre os alunos, e talvez isso parta também de nós, professores, e também dos órgãos públicos, por não colocarem pessoas capacitadas, pessoas com formação para lidar com essas crianças, o que gera uma série de dificuldades no contexto, né? Então, aquela criança ali com uma dificuldade de aprendizagem que poderia ser ajudada com um profissional competente, acaba sofrendo talvez ainda mais do que se não tivesse acompanhamento nenhum. A gente, infelizmente, repara e observa isso cada vez mais, considerando que o número de inclusões nas escolas vem aumentando consideravelmente, né? Questão de condição econômica, né? Por mais que todos sejam alunos de escola pública, há diferenças em situação econômica muito grande entre alunos, e isso é uma coisa que eu defendo também em todos os lugares que eu passo. Eu acredito que não pode haver em escola pública atividades que alunos deixem de participar por conta de dinheiro, né? É uma coisa que me machuca muito, que eu não consigo
entender como algo aceitável que vai ter uma atividade em horário de aula, por exemplo, um teatro, um circo, algo do tipo, e seja cobrado um valor e aqueles alunos que não têm esse valor não possam prestigiar um evento. Um adolescente pode entender isso, mas uma criança de pré-escola não entende, né? Não entende, não se pode cobrar dela que tem esse entendimento. Questão de sexualidade também, infelizmente a homofobia ela está presente nas escolas, especialmente nos anos finais, né? Mas acredito que aconteça também nos anos iniciais. E questão de religiosidade. Nós temos aí diversos alunos de religiões afro que não se sentem à vontade, se sentem intimidados, envergonhados para expressarem publicamente a religião que professam. Obrigado, Jonas. Natália, por gentileza. Concordo com o professor Jonas ali na lista em que ele fez, né, no que ele pontuou, né. Para mim sobressai bastante a questão de deficiências, né, até de repente a gente vai observar essa diferença, porque o Jonas, né, traz mais a expertise ali com os alunos maiores, adolescentes, e eu com os menores, né, então para mim sobressai bastante essa questão da deficiência, e aí também pesa bastante a questão também da formação do professor que recebe este aluno com deficiência, e aí entra uma questão de múltiplas deficiências possíveis, né, tanto físicas como intelectuais, em que se o educador, o professor que recebe esse aluno não tem condições, e aí eu falo de formação para conduzir, né, não somente o aluno, mas também a turma, realmente fazer um processo de inclusão, esse processo acaba se tornando um processo de segregação, em vez de um processo de inclusão. Né? Então, isso é o que grita, né, mais alto, né, quando a gente fala da educação infantil e ali das séries iniciais, essa questão das deficiências, né. E o que também grita bastante nessa fase, nesses ciclos, é a questão da homofobia, né, porque, como mesmo o professor também falou, né, a criança, ela nasce pura, ela nasce rasa, ela não nasce com preconceito nenhum, né, e também a questão, a pessoa, ela nasce, né, com a sua, não é uma opção ser gay, lésbica, é uma condição a qual a pessoa nasce com, né, com aquela identificação ali, ou até mesmo com a sua identificação de gênero, é uma condição, não é uma opção, porque ninguém opta por ser excluído da sociedade, né? As pessoas nascem. E isso são traços que vão ao longo da infância e da pré-adolescência surgindo, e às vezes não, muitas vezes esse preconceito ele vem da própria família, então a criança começa a ficar retraída, começa a se tornar mais agressiva ela mesma com o grupo, e aí o grupo começa a refletir isso. Então, para mim, são os dois comportamentos assim que são os que mais causam a questão da agressividade, não só física, como verbal, né, também como psicológica, emocional. Hoje a gente tem a questão cyber, né, a cyberagressão, né, que acontece nas redes sociais, né, mesmo os nossos alunos, sendo alunos de escola pública, né, a gente sabe que ter acesso à internet não significa ter acesso ao conhecimento, né, ter acesso à informação, não é ter acesso ao conhecimento, então a grande maioria deles tem acesso às redes sociais, né, e eu tô só frisando essa questão do acesso, porque daí entra a questão também muito forte, né, que se fala agora na época das aulas não presenciais, e aí cada mantenedora colocou da sua forma, não presencial, à distância, online, né, a questão da internet. Então, muitos têm acesso à internet, realmente têm acesso, né, mas não tem esse acesso de qualidade, não tem essa formação para que saiba como usar essa ferramenta.
E aí, não sabendo usar essa ferramenta, entra daí também a questão da violência, que a gente sabe que quando não tem a instrução correta, o conhecimento, a informação, né, acaba em violência, infelizmente. Obrigado, professora Natália, obrigado, professor Jonas. Tem mais umas pessoas nos dando boa noite, que é a professora Josiele Castro, a professora Ana Krug Mendes, a Aninha, lá da Escola Vitoragens. Pessoal, tem várias pessoas aqui que eu tenho vontade de convidar para a live, mas eu estou tentando dar conta, tem muitas pessoas boas com muitas ideias, pessoas que entram aqui, né? Eu queria que vocês sugerissem temas, as pessoas que estão aqui no chat, pode me enviar, as pessoas que estão aqui são minhas amigas no Face, podem me mandar temas para a gente pensar. A Ana, a Fernanda está aqui também, Fernanda Cardias, a Terezinha Santos da boa noite, a Camila Grelt. A afetividade deve estar presente no ambiente escolar, deve permear todas as relações. Professor é gente, orientador é gente, diretor é gente, merendeira é gente, e como gente queremos ser tratados bem, com respeito, amorosidade e alegria. Assim se faz educação. Então eu vou convidar a Camila para estar participando com a gente, vou convidar ela aqui publicamente para estar participando da gente da próxima. Que nós estivermos tratando desse tema, eu falei com a professora Natália e o Jonas da gente fazer outras conversas dessa relação socioafetiva e da diversidade, né? Jefferson. Oi. Professora Camila, assim, ó, uma pessoa que sabe muito de escola do campo. Vou te dar essa sugestão aqui ao vivo. Obrigado, Natália. Não, estou tentando pensar, eu vejo a Camila, a gente trabalhou junto no Vitoragens, mas eu já pensei em convidar a Camila para falar sobre essa questão junto conosco, mas também é da educação no campo. Eu já pensei em convidar a Ana, o Zé, que é lá do assentamento Ayrton Senna, eu já fiz o convite para ele, e a Ana Castro, que teve com o nosso professor do feminismo, e a Camila. Fechou a educação no campo, a Natália me deu a dica aí. Ótima dica. O Eduardo Fagundes está aqui da boa noite também, o Eduardo, já conversei com ele, a gente pensou em fazer alguma coisa. A Adelaide Oliveira Araújo, nosso colega aqui de transmissão, que esteve conversando com o Batistella comigo na segunda. A Viviane, precisamos de práticas de acolhimento e pertencimento dos alunos, professores e comunidade. Vou seguir aqui, porque a professora Natália está com o tempo reduzido. A pergunta... Você pode relatar uma construção pedagógica ou de conhecimento sua, ou que você tenha tomado conhecimento, que você presenciou, né, que tenha gerado uma conscientização positiva em relação à aceitação do outro e da outra? Daí nós já vamos para outro caminho agora. Positivar, né, questões positivas em relação a essa aceitação e até o aprendizado com o outro para o outro. Jonas. Sim. Eu vou falar sobre a questão de aulas de história para o 5º ano, quando deve-se trabalhar a questão de cultura afro-brasileira, lei federal, né, que infelizmente ainda não é obedecida, não é cumprida na sua totalidade. Muitos alunos passam pelo fundamental completo sem terem aulas sobre cultura afro-brasileira, às vezes inclusive pelo ensino médio. E eu, no 2019, pelos 5 anos, nós fizemos algumas aulas sobre religiões afro-brasileiras, mas foram aulas que eu conduzi com muito cuidado, realmente por conhecer a delicadeza do tema, né? Então, antes de começar, eu disse, nós vamos aqui ter um estudo técnico, nós vamos aprender sobre a história da religião dos africanos. Os homens foram escravizados, vieram aqui para o Brasil e trouxeram junto com a cultura deles a religião afro, né? Eu não estou aqui fazendo um culto religioso, mas eu estou apresentando para vocês informações que são importantes que vocês aprendam. E após isso eu perguntei, eu não terei nenhum problema em relação a isso. Estou certo? Sim, isso está certo. O que aconteceu? Eu tive problema, sim. Porque eu já imaginava que iria acontecer isso e de fato se confirmou. E o que me chama a atenção em relação a isso? Foi um problema isolado, a maioria aceitou muito bem, gostou do conteúdo, e por isso que eu trago como um exemplo positivo. Mas se fosse o oposto, e o oposto acontece todos os dias, não teríamos problema nenhum, né?
é muito difícil falar sobre região afro numa turma de alunos cristãos. Jonas, tá trancando um pouquinho teu microfone. E Acho que tá agora, dando melhor? interferência, né, Natália? Agora tá melhor. Tá. Então vamos Volta um seguir. pouquinho na questão da cultura afro. Sim, sim. Então, como eu disse, eu introduzi esse tema em sala de aula no quinto ano, né? Mas receioso, pensando que poderia houver alguma má interpretação e algo do tipo. Então, eu apresentei imagens dos orixás, alguns cantos, enfim, tudo relativo à religião afro. E foi um tema bem aceito pela maioria, mas um ou outro aluno veio falar em particular depois, dizendo que se sentia incomodado com aquilo, o que eu respeito. Mas a escola, enquanto espaço de desconstrução, ela não pode se eximir de abordar esse assunto, né? Porque ela não é nada em contato com esse eu que mais tarde que mais difícil vai ser para ela ter uma compreensão, ela ter uma mente aberta em relação a esses assuntos. E como eu estava dizendo, o que me chateia é que nós vivemos numa sociedade baseada em valores cristãos, não é ruim, é algo positivo. Religiões diversas, elas não têm, muitas vezes, espaço, como, por exemplo, na história dos feriados religiosos, né, que, inclusive, está em pauta aí com a candidata Manuela na Prefeitura de Porto Alegre, né. Ela defende no plano de governo que todas as religiões tenham os seus feriados religiosos respeitados. Então, eu trago como exemplo isso, a questão da religião afro em sala de aula, que, como eu imaginava, iria gerar um certo burburinho, como gerou, mas no fim foi uma experiência positiva, porque houve o confronto, mas houve também o entendimento. Natália. Aqui você fala com uma feminista ferrenha, né? Então, para mim, essas questões as questões de gênero são as que, né, dolorosamente me incomodam. Então, assim, a experiência que eu trago é de uma turma de quarto ano, né, uma turma com muitas meninas, em que as meninas começam a entrar naquela idade de competir uma com a outra, né? O meu cabelo é mais bonito, eu venho de batom, eu sou magra, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, teve um momento em que eu já não era mais, já não estava mais atuando na sala de aula, já estava na equipe pedagógica, então eu fui fazer uma intervenção então com essa turma, no sentido de construir uma fala com essas meninas de: oi, meninas, acordem, se nós brigarmos, nós vamos perder, nós precisamos estar juntas. O velho mantra de ninguém larga a mão de ninguém tem que funcionar de verdade. Então eu trouxe para elas, né, grandes mulheres da nossa história, né, o quanto foi difícil para as mulheres chegar aonde estamos e ainda não estamos aonde deveríamos estar, ainda há violência de gênero, e não só falo de violência de gênero, como o caso que houve hoje do PM que sequestrou e matou a namorada, né? Não sei se foi hoje ou se foi ontem, eu estou meio perdida ainda. O Covid tira essa questão da pandemia, tira um pouco a questão cronológica da cabeça da gente, né? Mas foi hoje de manhã ou foi ontem à noite, não me lembro. Né? Mas não só essa violência, mas a violência que está estruturada na sociedade, a violência da mulher que ganha menos, né? Da dar conta de tudo, né? Então, meninas, se vocês não se unirem, as coisas vão piorar, né? Se vocês não se unirem, isso vai perpetuar e o patriarcado, o machismo vai subir em cima e, né, nós vamos perder aquilo que nós conquistamos. E funcionou, né? Foi um trabalho feito, né, por semana, né? Entrando 1, 2 vezes por semana,
com algumas leituras, algumas conversas, né? E se tornou um grupo homogêneo, meninas, elas se uniram, né? E até foi bem legal que daí elas começaram a querer jogar futebol, e aí elas começaram a querer usar a quadra da escola, e só tinha uma quadra na escola, então, né, direitos iguais, é um dia para cada um, né, um dia para os meninos, outro dia para as meninas, e aí tinha um dia que daí podia jogar as meninas e os meninos juntos, e aí elas começaram a discutir mais aquilo ali, não, mas tá me batendo, não, mas tô te batendo porque tu é frágil, porque tu é mulher, não, não é assim, não, sabe, elas começaram a se entender dentro dos seus direitos, né, e foi bem legal, foi uma construção bem legal, né? E como eu disse, eu sou uma feminista ferrenha, então para mim essas coisas me doem muito, né? Então para mim é uma discussão que qualquer turma que eu estiver, qualquer escola que eu estiver, eu vou trazer essa discussão de que nós temos que tornar essa sociedade melhor para as mulheres, para as meninas que vêm aí. Obrigado, Natália. Vocês trouxeram experiências muito interessantes, né, para a gente pensar. Essa coisa a gente tem experiências, às vezes falta espaço para a gente estar aprendendo com o outro e com a outra, né, com o colega, e é complicado. A gente também tem essa, que nem o Jonas falou antes, ele falou, se nós nos mostrarmos aceitando o diverso, com experiências para as crianças, a gente que tem experiência depois de um tempo, a gente percebe. Se a gente se demonstra como escutando, tendo uma escuta sensível para o colega, professor e professora, e de equipe diretiva, os alunos se contagiam com isso, eles aprendem pelo exemplo. Ou se a gente tem uma afetividade, eu já percebi isso em experiências que a gente tem atividades na escola com um grupo coletivo de professores organizando, quando a gente demonstra que a gente tem uma coletividade forte, demonstra afeto pelos colegas, equipe diretiva, funcionários e todos que estão participando ali, as crianças se contagiam com isso, elas passam a mostrar afetividade pelo outro e pela outra também. Tem muito isso da experiência, né, com as crianças e com os adolescentes também. A Fernanda Cardias traz um comentário interessante aqui. O pós-pandemia para a educação será voltado à afetividade, compreensão, escutar e sermos escutados. Será tudo novo para aprendermos juntos. Acho perfeito isso. Com certeza. Muitas coisas novas. E muito repensar sobre o que era antes e o que vem depois. Eu concordo com a Natália, eu sempre toco nisso, e eu falei num grupo também que a gente, do GPEM, o grupo de políticas públicas da Facet, que eu faço parte, de que a gente vai ter que se reinventar como educador, para a gente estar conversando de outros espaços aqui, de outras perspectivas sobre temas antigos. É uma reflexão longa. Até falei para o pessoal que esse momento que nós estamos vivendo é um período da história da educação. Ele já se constitui como um período da história da educação, porque nós estamos fazendo educação online. Isso nunca aconteceu na história da educação, então isso tem que se encaixar como um período da história da educação que tem que ser pensado. A Viviane Hatt, precisamos de práticas de acolhimento e pertencimento dos alunos, professores e comunidade, que confligam com o que a Fernanda Cardias tinha falado. Vamos caminhando para a última questão aqui. Amanhã é dia de eleição. Como você acha que podemos gerar uma cultura da boa prática política desde o cotidiano dos espaços escolares? Aí a política mais ampla, não só a política partidária, que vai refletir na política partidária, né? Os empoderamentos da mulher, das meninas, né, dentro da escola, o empoderamento de LGBT, o empoderamento de homens e mulheres negras, estão refletindo nas eleições. Nós tivemos em Porto Alegre a Karen Santos, mais votada, uma mulher negra. Isso é resultado também do espaço escolar, tá dando oportunidade para ela fazer política, de alguma maneira, se empoderar. O que vocês acham da aceitação das opiniões contrárias, das escolhas partidárias, das escolhas de convivência de cada um, enfim, de tudo que gera posicionamentos no cotidiano e na vida? Professor Jonas. Então, partindo daquela ideia magnífica do Paulo Freire, que ninguém é imparcial, né? Às vezes se exige do professor de escola pública uma imparcialidade que não existe em nenhuma pessoa, independente da profissão que ocupe. E como Paulo Freire diz, todo mundo é formado por uma ideologia, seja inclusiva ou excludente. Né? Cada um vai ter que definir de que lado vai ficar. Então, eu acredito que em sala de aula, em ensino fundamental, tem que se trabalhar especialmente essa questão do que é democracia, né? Porque o desinteresse político no Brasil, ele é algo muito gritante, e o interesse, o pseudo-interesse, digo eu,
porque, na grande maioria dos casos, não é um interesse aprofundado, é um interesse que se baseia em que se baseia nas histórias que o meu pai e o meu avô me contavam, não é um interesse baseado em estudos aprofundados. São muito raras as pessoas que conseguem discutir política de maneira técnica, que entendem o básico de teoria política, né? E, ao mesmo tempo, com o avanço das redes sociais, a impressão que se tem é que todo mundo se sente com um doutorado em ciências políticas e a vontade para expor opiniões sobre assuntos que não têm absolutamente nenhum domínio, né? É como se houvesse uma necessidade muito grande de manifestar opiniões sobre tudo, muitas vezes sem base nenhuma. Então, acredito que o professor da escola pública ele deve, especialmente, por essa questão de democracia, ressaltar que democracia não é simplesmente tu pegar o teu título eleitoral a cada 2 anos e ir votar, visto como obrigação para uma maioria, né, infelizmente. Democracia vai muito além, significa tu construir propostas, significa tu integrar a tua comunidade, significa tu acompanhar o trabalho dos gestores públicos, tu participar das reuniões, estar atento ao que acontece na política do teu município, do teu estado. Tu pergunta para alunos dos anos finais, 8º, 9º ano, muitas vezes não sabem o nome de um vereador da cidade, vez ou outra não sabe até o nome do prefeito nas cidades maiores. Isso é algo que é um pouco assustador, né? E justamente por esse pouco conhecimento que vem muitas vezes das pessoas mais velhas e é transmitido porque é muito raro um adolescente que se posicione politicamente diferente dos pais deles, né? A gente conversando, a gente repara isso. Aquilo que tu defende do ponto de vista ideológico da política, os teus 13, 14, 15 anos, aqueles que se interessam, é claro, é aquilo que os teus pais te passaram. E muitas vezes tu vai chegar na escola e tu vai ter uma opinião conflitante, seja dos colegas, seja dos teus professores que não se posicionar explicitamente politicamente, mas da maneira que ele conduz as aulas, que ele explica os conteúdos, ele vai deixar parecer que lado ele está, né? É impossível não transparecer isso. Então, penso eu que o combate a esse radicalismo ele passa especialmente por uma cultura política maior da sociedade, né? Que as pessoas tenham interesse político, mas elas possam estudar sobre esse assunto para falar com propriedade sobre aquilo que elas estão comentando, não se baseiem em achismos, em notícias de WhatsApp ou em ideias que partiram da família lá no passado e nunca foram questionadas, nunca foram ressignificadas. Natália, por gentileza. Eu vou responder a pergunta e aí já vou me retirar, tá, pessoal? Em relação, né, à questão do processo eleitoral, né, eu também vou citar Paulo Freire, né, a educação é um processo político e transformador, né. Então, assim, eu vou ser bem clara aqui na minha fala e no meu posicionamento, assim como qualquer pessoa que me conhece sabe, né, do meu posicionamento. Eu não consigo ver a educação caminhando ao lado da direita, né? A educação caminhando ao lado do posicionamento político de direita atual, né? Porque a gente passa, né, ao longo do tempo, como o professor Jonas disse, a se interessar e a estudar, né? Em si, o próprio movimento de direita e de esquerda, na sua origem, ele já não existe mais, né? O que existe hoje é se posicionar frente à direita e esquerda de determinada situação. Então, hoje eu não consigo enxergar a educação caminhando ao lado da direita, porque a direita ela não é aquilo o que nós pensamos na nossa origem como educador,
ela não é aquilo que nós ensinamos como a formação de ser humano, né? E a questão da imparcialidade, ela realmente não existe. Não há como ser imparcial. Você ser imparcial significa que você já escolheu um lado, né? O lado de lavei as minhas mãos e aconteça o que acontecer, eu vou ficar aqui em silêncio esperando, né, o que vai me convir ou não, né? Então, né, na questão da imparcialidade, que eu acho que está o grande problema dos grandes problemas, né? Aquela grande massa que prefere não se posicionar, que prefere não se colocar, que prefere não saber do processo político, que prefere acreditar naquela notícia de o fulano disse, chegou no meu WhatsApp, e aí que começam a surgir os grandes problemas, né? Nós somos um povo que, infelizmente, elege, né, volta e meia aí na história, figuras as quais são eleitas na fé que não se faça aquilo que ela disse que iria fazer, como é o nosso atual governo federal, né, que eu conheço muitos amigos, né, que votaram, né, e que depois se arrependeram, mas assim, votei acreditando que ele não faria aquilo que ele disse que faria, né, e ele fez, e fez pior, né. Então, né, o processo político, ele passa pela educação e ele anda de mão dada com a educação, porque a educação, ela é um processo político, sim, a gente forma pessoas que constroem a sociedade, né? Então a gente não há como simplesmente lavar as mãos disso, a gente precisa sim se posicionar, a gente precisa sim se colocar, né? A gente também tem que ter um cuidado, também como o colega disse, né? A questão do que é a democracia, né? Como é que se constrói a democracia? A democracia, ela não é só uma palavra, ela não é só um capítulo do livro de história ali do 5º, do 6º ano, ela é um processo muito grande e muito grandioso, que a gente precisa respeitar e que a gente precisa abraçar ele, né? E tomar cuidado também, né? Que hoje a gente tem esse empoderamento, digamos assim, na rede social, né? Que acaba se tornando o discurso de ódio e talvez até na nossa ânsia de dar voz a todos, a gente acaba dando voz àquilo que é o indizível, aquilo que não deve ser dito, que é o discurso de ódio, que é o apoio a certas práticas que no mínimo são ilegais, né? Então, eu acho que é isso, a educação, ela deve se posicionar, ela deve se posicionar e não se posicionar só em fala, em hashtag, em nota de repúdio. A educação, ela tem que estar na rua, ela tem que estar na luta, ela tem que estar na busca, porque é por aqui que passam as mudanças da sociedade. Eu vou me despedir, como eu já tinha dito para os colegas, eu tenho um compromisso que já estava marcado há bastante tempo antes, né, com pessoas bem especiais hoje, então eu vou me despedir, vou agradecer o espaço, espero deixar essa porta aberta para voltar, adoro vir aqui discutir, falar sobre educação, é sempre um grande prazer, né, adoro também assistir às lives da página, sempre discussões muito boas, né, e muito obrigada, boa noite, e vamos falar de educação. Obrigado, Natália. Eu que agradeço a disposição da Natália de participar com a gente. Essa já é a 4ª live que a gente faz junto. Eu também já participei no canal Professor Descomplicando. Eu e o professor Jonas vamos conversar sobre mais uma ou duas questões aqui, né, Jonas? Mas na fala de vocês eu pensei numa coisa interessante aqui. Sim. O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. É do Platão. Acaba sendo um castigo não fazer política muitas vezes, né? E também não se politizar, não aproveitar os espaços, né? Eu achei interessante o que vocês trouxeram aí. Eu acho que hoje em dia fica muito claro de que há necessidade de uma transformação curricular. Tem questões que devem permear o currículo, né? Ou pelo menos aparecer de alguma maneira. Nós não podemos ficar resumidos a simplesmente as caixinhas das disciplinas, né? Nós precisamos estar construindo outras... Não que os conhecimentos, os conteúdos acumulados cientificamente não sejam importantes, são fundamentais, né? Para a gente entender a sociedade, viver em sociedade, entender o movimento.
poder estar fazendo cálculos, estar podendo viver o cotidiano, estar falando a língua portuguesa de maneira correta. Os conhecimentos acumulados são importantíssimos. Mas tem várias questões que precisam permear o currículo. Uma delas que eu acredito, não sei o que o Jonas acha, é a questão da interculturalidade. A interculturalidade é muito importante para a gente estar pensando em todas as culturas tradicionais. Nós somos um país multiétnico, né? Então existem muitos atravessamentos de etnias que acontecem no cotidiano. Essas culturas etnicamente, essas culturas tradicionais, né? Afro-brasileira, dos povos originários indígenas, alemães, italianos, japoneses, todos que compõem o nosso português, que compõem todo esse nosso arcabouço étnico, né? E o espaço intercultural é um espaço de ninguém, que tem que ser ocupado e se transformar num diálogo intercultural. Mas um diálogo intercultural que seja um diálogo dialogal. Agora não lembro o nome do autor que eu utilizei na minha dissertação, desculpa aqui tanta coisa, mas ele fala de passar de um diálogo para um diálogo dialogal, onde a gente realmente escute as outras culturas, e não só as culturas tradicionais, mas as culturas feministas, a cultura GLBT, todas as culturas que fazem parte, as culturas que surgem, que se constituem como cultura, não como posicionamentos femininos, é um posicionamento sempre, né, na história da humanidade. Mas ele surge como uma cultura mais consistente na apreensão cultural do feminismo, né, dessa luta mais consistente nas últimas décadas, nos últimos séculos. Aí. Vou fazer uma pergunta aqui para o Jonas, então. De que maneira o projeto Escola Sem Partido faz parte da polarização política vivida atualmente no país? Primeiro, acho que era interessante a gente falar o que é o projeto Escola Sem Partido. A gente pode estar dialogando um pouco sobre isso, Jonas. O que é o projeto Escola Sem Partido? Então, o projeto Escola Sem Partido, que na verdade é a escola sem oposição, né? Eu prefiro chamar dessa maneira, é um projeto da política. Eles muitas vezes não se autodeclaram assim, mas é uma realidade, e que determina que o professor não deve se manifestar apoiando-se da sua audiência ativa, né, esse termo utilizado no projeto, não deve manifestar-se politicamente pelos seus e em questões morais que envolvem os assuntos da família. Jonas, está me escutando? Está dando muito Sim. corte no teu microfone. Está dando muito corte no teu áudio aí. Não estamos escutando bem, foi bem cortado no finalzinho. Eu vou repetir, ali. Então. Isso, pode repetir, tranquilo. Tá. Certo. Então, Escola Sem Partido é o projeto de lei lançado por simpatizantes da direita que afirma que o professor não pode manifestar politicamente, lembrando-se da audiência ativa que ele tem com seus alunos. Ele não deve, nas palavras dos defensores do partido, doutrinar os alunos. Mas, como eu sempre digo, não é escola sem partido, né? É escola sem oposição, uma vez que se as ideias dos defensores do projeto estão sendo defendidas, está ativa O o microfone, projeto, Jefferson. sim, o projeto Escola Sem Partido, na verdade, ele é bem o contrário do que nós estávamos falando aqui. Ele nos limita, ele nos condiciona, nós professores e professoras, a não podermos estar falando, nos posicionar. E aí só que as fake news acabam gerando, e esse projeto ele acaba gerando um desconhecimento sobre o que é política, né? Sobre a política mais ampla, não somente sobre a política partidária, sobre a possibilidade de todo ato educativo ser um ato político, que nem Paulo Freire diz, e eles não permitem a oposição, na verdade, a um projeto deles, né, um projeto conservador de escola, né, que nos deixa nós Exato, professores... não é escola sem partido, né? Sim. É escola com direito, é escola sem oposição. É uma escola que não nos permite construir a democracia, porque nós, professores, nós precisamos estar nos posicionando e agindo de maneira democrática e discutindo entre nós, professores, temas relevantes, né? Eu acredito em conselhos participativos, né?
com a comunidade e tudo mais, para a gente poder criar um Exatamente. conteúdo e um currículo consistente. Então, se nós não podemos nos expor as nossas ideias, nos expressar nossas ideias, como nós vamos construir com as crianças e adolescentes uma vivência democrática, uma vivência de empoderamento? Então, eles não veem em nós, Exatamente. na nossa expressão corporal, na nossa expressão verbal, a possibilidade de aceitação um do outro. Porque nós não podemos nos posicionar no escola sem partido, que o Jonas fala, escola sem oposição, né? Tá aqui o prefeito Rodrigo Porque Amadeu daqui a Batistella, pouco que tu vai estar, pode falar, exato, Jonas, por tranquilo. exemplo, explicando ali sobre o artigo 5º da Constituição, que fala dos direitos fundamentais, né? E isso pode ser interpretado como uma fala política. Ou então tu vai estar explanando, falando sobre questão de direitos humanos, e as pessoas precisam entender que direitos humanos não são de esquerda nem de direita, são de todos, né? Deveriam ser. E isso pode ser interpretado como uma doutrinação, por exemplo. Agora, se o professor falar, por exemplo, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, isso não vai ser considerado uma doutrinação, porque é um posicionamento que é defensor do partido, né? E isso só deixa ainda mais evidente que não existe não posicionamento, né? Não falar política é um ato político, né? Tu querer silenciar opiniões é um ato político. Infelizmente não é entendido assim pelos que defendem esse partido, que já foi rechaçado em várias cidades, né? Mas que ainda está assombrando. Sim, muito boa essas duas perspectivas, né? Não falar de política já é um posicionamento político. Ou querer construir verdades de posicionamento, né? Também é um posicionamento político. Então parece que tu tá dizendo que tu tá sendo... É aquela ideia das pessoas acharem que tem a verdade está na sua fala, né? Que é bem ao contrário do que nós estávamos falando. A verdade não está na minha fala, nem na fala do Jonas. A verdade está também na aceitação do Jonas da minha fala. E quando eu falo, eu aceitar o que o Jonas me disse. Aí se constitui um diálogo. Entendeu? Um diálogo horizontal. E não um diálogo vertical, né? Onde as verdades já sejam pré-determinadas. Né? Queria dar boa noite só para o nosso prefeito eleito de Nova Santa Rita, o Rodrigo Amadeu Batistella, que esteve com a gente segunda-feira. Ele está dando parabéns para a gente pela excelente live. Boa noite, Rodrigo. Aí vamos para uma outra questãozinha aqui. É possível existir prática docente apolítica? Esse apolítica seria dizer sem política, né? É possível existir uma prática docente apolítica? Um pouco do que a gente já conversou. Com base em tudo que a gente falou ao longo dessa última 1 hora, né? Com certeza não há nenhuma atitude humana não política, né? Lavar a bandeira eu não penso por política, é um político. Como eu destaquei antes na fala do Paulo Freire, a questão é vai ser inclusiva ou ela vai ser não se posicionar quem que gosta de política, que não se dessa, lamento dizer, mas sim, está tomando uma atitude política que não é a melhor possível, porque sempre defendo que todo mundo tem direito de assumir o lado que quiser, todo mundo deve ter os motivos para defender o partido A, B ou C, mas isso tem que ser embasado, né? E especialmente a liberdade. Apoio foi candidato X, tive vários alunos e ex-alunos apoiando os outros candidatos. Eu acho isso algo super positivo, super bacana, fiquei feliz de ver isso, porque indica que eles estão se interessando, eles estão querendo participar dessa vida política no município, e o fato de não estar no mesmo lado que eu é detalhe, né? Importante o fato de eles estarem exercendo o sinal que eles aprenderam a importância daquilo.
Obrigado, Jonas. A Carolina Canabarro traz um comentário interessante aqui. A política faz parte das relações humanas e deve ser trabalhada na escola como forma de exercício da cidadania, da formação da cidadania, da vivência da cidadania, né? Quando em uma eleição vemos um grande número de pessoas deixando de ir votar, isto é um exemplo de que devemos trabalhar mais esse tema na escola. Parabéns ao bom debate de ideias. Então, Jonas, agora nós temos 1h10 de live. Nas tuas considerações finais, tu pode estar falando o que tu achar melhor aí para terminar esse nosso encontro. Acho que ficou bem interessante o nosso encontro, ele fecha aí os debates que eu fiz durante a semana, né? Trazendo o prefeito eleito Rodrigo Batistella para falar de um projeto que deu certo, um projeto político que deu certo, entrando no 3º mandato do Partido dos Trabalhadores de Nova Santa Rita. Depois o professor Ricardo conversando com a deputada Sofia Cavedon, que foi um prazer para nós. A Sofia trouxe questões muito interessantes sobre a história de Porto Alegre, trouxe sobre o projeto Manuela Dávila, e aí depois a professora Carmen Craide e a professora Jaqueline Moll, grandes educadoras referência no Brasil, falando sobre essa encruzilhada política entre neoliberalismo e social-democracia. Também muitas questões interessantes foram tratadas durante a semana, e culminando com essa nossa live de hoje, onde a gente está falando também do projeto Sem Partido, desse contexto político e da possibilidade de estar construindo uma política de empoderamento, uma prática de empoderamento, uma prática democrática, uma prática de construção da cidadania, que nem a Carolina Canabarro fala, dentro do espaço escolar. Isso é possível, nós somos educadores, nós concordamos aqui, eu, a professora Natália Mota, que esteve conosco, e o Jonas, com Paulo Freire, que a Camila diz, Paulo Freire é essencial ainda mais nesse momento que estamos vivenciando hoje. E Paulo Freire fala, e eu não vou cansar de repetir, que todo ato educativo é um ato político, né? Nós devemos estar atentos aos nossos atos educativos para construir uma política mais consistente. Nós estamos com 1h10 já. Eu trouxe aqui umas questões importantes que ficaram, né? O Jonas fala, é importante que Jonas, traz essa ideia de se afetar mesmo pela... Isso é uma das principais questões que o Jonas, eu e o professor Jonas e a professora Natália estão conversando pela segunda vez, a gente pensa em fazer outros encontros, eu acho, que é esse nós nos deixarmos afetar pelo ambiente escolar e pelas questões escolares, estarmos vivenciando essas questões, nós como seres humanos nos constituindo e ao mesmo tempo pensando a escola. Outra coisa que toca o Jonas, nesse deixar-se afetar, que ele vê, diversas coisas que ele falou, mas os alunos não podem participar de atividades por não ter dinheiro. Ele vê que isso é uma questão também que afeta ele, entre outras que ele falou, né, a questão da aparência física, a intimidação, a expressão religiosa, né, as diferentes expressividades religiosas, diferentes religiosidades que a gente tem, religiões, né. Acho que é importante a gente pensar nessa questão de não ter dinheiro, não participar, isso afeta na política mais tarde, né, ou tu tem uma aparência tal, uma aparência X que não encaixa no padrão, tu não poder participar, tu também acaba gerando uma baixa autoestima, e a pessoa acaba não participando politicamente, né, das questões mais adiante, e a escola tem esse papel, né, de fortalecer os educandos e as educandas. Isso é um papel nosso, nós temos que criar um ambiente de vivência da cidadania e da igualdade de expressões e ideias, né. E aí o Jonas diz essa coisa importante também, pouco conhecimento sobre política. Às vezes fica no palpite, e aí acaba, que nem a professora Carmen falou, de maneira hilária, confundindo social-democracia com comunismo. Se a social-democracia é uma democracia que prevê que o Estado possa atuar dentro das questões econômicas, sociais, da educação, mas dentro de um Estado capitalista, não tem nada a ver com o comunismo, né? E aí produzem essas imbecilidades até, né? Então o Jonas ressalta isso, pouco conhecimento político, sobre político, conhecimento técnico, filosófico, gera o radicalismo, né, porque as pessoas não estudam, elas preferem dar palpite e não estudar, né, sobre política, e acabam gerando posicionamentos políticos que acabam nos tocando nas decisões políticas mais amplas. A Natália traz, crianças não nascem com preconceito, sexualidade não é opção, é uma condição. E ela diz, a ideologia da direita não condiz com a nossa formação como educadores, então o tecido social da escola e cultural, de certa forma, acaba pecando questões conservadoras, porque ela não faz parte da nossa construção, né? Nós queremos um espaço plural, acho que a grande maioria dos professores quer um espaço plural. Jonas, fica à vontade para te fazer tuas considerações finais,
Gostaria de dizer que eu fico muito feliz com a tua disponibilidade de estar participando conosco, sempre brilhantando. Foi um debate bem interessante, eu e tu e a professora Natália, enquanto ela esteve aqui, depois ela teve um compromisso, né? Agradecer a professora Natália por ter estado aqui. Fica à vontade, Jonas. A gente vai estar marcando um outro encontro para estar dando prosseguimento. Boa noite para o professor Eduardo Ivanovski, que também está aqui com a gente, participou da outra live da gestão escolar. Fica à vontade, Jonas. Boa noite, obrigado e imensamente te agradeço por ter participado com a gente aí. Agradeço também o convite, Jefferson, a oportunidade nesse debate muito rico, com contribuições muito significativas para a nossa prática. E eu acho que a conclusão que fica de tudo isso que foi conversado aqui é que nós precisamos fortalecer o interesse pela política na base, né? Lá nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. E isso passa também pelos gestores públicos que foram eleitos agora, os prefeitos, os vereadores, que vão começar os seus mandatos a partir do próximo ano, porque quando a gente conversa com as pessoas, o desinteresse pela política ele surge sempre da seguinte frase: eu não me interesso porque eu não me sinto representado, né? Ou então, eu acho que se eu votar em A, B ou C, tanto faz, não vai mudar nada, porque são todos iguais. Então, esse discurso que é tudo homogêneo, que independente de quem tu votar, ou se tu votar ou não votar, não vai fazer diferença, e isso é um câncer para um país, né? Inclusive, se discute se o voto ele fosse opcional, se nós não teríamos resultados muito diferentes nas eleições, que a tendência do eleitor não politizado é ir com a grande massa, né? É ir com quem está na frente, ou é ir com quem tem mais tempo na televisão, ou que tem a música mais legal, ou que tem uma camiseta bacana, ou que faz uma propaganda interessante, né? Portanto, estimular o interesse pela política na base, e é justamente isso que o Escola Sem Partido não quer permitir, porque não permitindo, ele perpetua no poder os mesmos que já estão há tantos e tantos anos e querem continuar. É a nossa obrigação, né? Talvez isso venha exigir um pouco de desobediência civil, mas eu acredito que as leis injustas nem sempre precisam ser respeitadas, né? E esse é um caso clássico. Então, investir nessa gurizada que eles se interessem, que eles participem, isso passa, por exemplo, pelos grêmios estudantis nas escolas. Fazer política na escola é participar do grêmio estudantil, sim, que foram muito fortes ali nos anos 50, 60, né? E pós-ditadura eles se esvaziaram, um movimento ainda bastante tímido de retomada, agora nós temos em algumas escolas municipais, mas as funções políticas de ensino médio que os grêmios estudantis desenvolviam estão muito aquém do que eram. Isso é algo que precisa ser reativado com urgência. E estudo, né? Estudar para debater com qualidade, estudar para saber sobre o que está falando é o fundamental. E nesse sentido, nós, professores da área de ciências humanas, temos um papel aí importantíssimo. Novamente, obrigado pelo convite e agradeço a todos que estavam aí nos acompanhando nessa conversa. Jonas, eu vou ler um último comentário aqui do Eduardo, que fecha bem aí, Claro. vai acabar agradecendo e fazendo de mim. Eu trabalhei contigo um ano no Miguel Couto, né? O Eduardo é o diretor lá na escola, o gestor lá na escola Miguel Couto, né? O Eduardo Ivanovski, que esteve conosco num sábado conversando sobre a gestão, né? Com muita propriedade, trouxe as experiências dele. Eu trabalhei com o Jonas também lá no Miguel um ano, e eu faço das palavras do Eduardo as minhas palavras. Aqueles boa noite, amigos, debate extremamente saudável, ensinar aos jovens que a política é o entendimento das diferenças baseado no debate de ideias para a construção coletiva. Professor Jonas ensina e estimula isso para nossos alunos na escola Miguel Couto. Forte abraço. Então, boa noite, Jonas, boa noite a todos que estiveram conosco. Amanhã é dia de eleição, exerça a sua cidadania, exerça o direito democrático, né? E vote e aceite a diferença política, tanto na escola como a diferença partidária. Boa noite, Jonas, muito obrigado, boa noite a todos que estiveram conosco. Um grande abraço. Boa noite, um abraço. Boa noite.